Então esse, gente, foi o aprendizado do dia. Na verdade, dois. Um, salve seu fluxo, porque se você assistiu o vídeo anterior, você viu que o meu computador simplesmente desligou e se eu não tivesse salvo, a gente ia ter perdido todo o trabalho. Trabalho aí de 20 minutos, meia hora. Um pouco menos na vida real, porque demorou mais porque eu estou explicando. Segundo aprendizado, e talvez o mais importante, esse não só para o Power Automate, mas para a vida. Deu errado, ficou nervoso, sai, levanta, vai descansar, vai tomar um cafezinho, respira, volta, que tudo vai dar certo. Né? Então estamos aqui de volta, já reiniciei a máquina, tô com o café quentinho, e estou esperando aqui o Power Automate abrir novamente para a gente reiniciar da onde parou o nosso fluxo. Para quem não acompanhou o vídeo anterior, sugiro que vocês acompanhem. A gente começou a montar um fluxo do zero e um fluxo para buscar informações de CEP. Então, o que esse fluxo está fazendo? Ele abre o Chrome, no link do site responsável por fazer essa busca, ele aguarda a página carregar. Depois que a página carrega, ele clica no elemento da tela responsável pelo input do CEP, né, onde eu vou colocar o CEP que eu quero pesquisar. Depois ele dá Enter e a tela mostra todas as informações ali do logradouro, do estado e por aí vai, daquele CEP. O que eu quero fazer? Eu quero pegar todas essas informações e colocar numa planilha de Excel. Porque imagina que eu tenho ali uma planilha com 100 ou 200 CEPs para consultar. Né? Se eu fosse ficar fazendo isso tudo na mão, eu ia levar a tarde inteira, fora a possibilidade de erro. Tudo isso que eu estou falando, todos esses conceitos, vai ficar disponível para todo mundo em um blog, em um post do nosso blog meadapt.com. O post ainda não está lá, mas se você ainda não visitou o nosso site, não perca essa oportunidade, entre lá no meadapt.com. O site está em construção, mas já existe conteúdo lá nessa parte do blog, então eu vou entrar aqui para que todo mundo veja, meadapt.com. Estamos trabalhando aqui nessa parte inicial, mas já temos um post que fala da importância da utilização e do aprendizado de ferramentas RPA, principalmente com o Power Automate. Não estou ganhando nada para indicar o Automate para vocês, estamos fazendo isso aqui exatamente porque a gente concorda com a ferramenta, acha ela interessante, e vai entrar aqui esse post dando todo o passo a passo, não o passo a passo, mas os conceitos principais ali do que são as ações no Automate, o que são as variáveis, vamos falar um pouquinho disso aqui agora, as diferenças de variáveis de entrada e variáveis de fluxo, um pouquinho de estruturas condicionais, provavelmente vou deixar isso para o próximo vídeo, e o nosso fluxo completo. Então, aqui você vê o mão na massa, lá no vídeo, no post você vai ver as explicações desses conceitos. O Automate ainda está ligando, como eu tenho dito, ele não é tão lento assim. O problema é que eu estou trabalhando numa máquina virtual e estou usando o programa aqui para gravar tudo isso, então por isso que ele está um pouquinho lento. Então, conforme prometido, voltamos aqui e vocês percebam que aquela última ação que foi incluída não foi salva, porque não deu tempo, o computador desligou. Mas nós vamos incluir ela de novo. Para isso, eu vou rodar novamente o nosso fluxo para que ele chegue naquela tela onde a gente possa selecionar novamente o elemento que eu preciso para extrair as informações ali de logradouro, cidade, unidade da federação e por aí vai. Tá bom? Vamos ver ali o fluxo rodando. Ele vai iniciar agora o nosso
Chrome, já com a URL, né, do site onde a gente vai fazer a pesquisa. Ele espera a página carregar para buscar ali o texto encontra endereços pela plataforma. E agora que ele clica e digita, coloquei uma velocidade bem lenta para a gente ver ele funcionando. E agora sim, ele clicou e o resultado já está aqui na tela. Então a gente volta para o Automate. Para que o Automate, para que a gente possa selecionar aqui, ó, a ação obter. E aí, mais uma vez, eu não decoro as ações, eu vou procurando elas aqui com a ajuda da barra de navegação. E aí a gente tem esse obter detalhes do elemento da página da web, que é o que a gente vai usar. Eu clico e arrasto ele para aqui para a tela. Vai funcionar muito parecido com a ação que a gente já usou de clicar em elemento da página da web. A propriedade instância do navegador da web, eu já coloco a minha variável de fluxo busca SEI. A gente já falou sobre instância das variáveis que são criadas ao longo do fluxo. E eu vou adicionar aqui o nosso elemento, que era uma div. Ele vai abrir ali para mim um pop-up para me ajudar. Eu vou passando o mouse aqui, ó, Ctrl, botão esquerdo do mouse, ele já volta para o meu fluxo. E o meu atributo aqui, eu vou pedir texto mesmo e vou mudar aqui essa variável de fluxo que ele vai criar para resultado. Por quê? É aonde que vai estar o resultado das informações do CEP que eu preciso. Dessa vez eu vou conseguir salvar. E aí, se o computador desligar de novo, tomara que isso não aconteça, eu não perco o meu fluxo, eu vou fechando as páginas que ele abre quando eu peço para executar, porque senão daqui a pouco eu estou com um computador cheio de página não utilizada. Vou rodar o fluxo de novo, porque agora eu vou mostrar para vocês o resultado dessa busca, né? Assim que ele clica, qual que é o resultado ali daquela ação que a gente acabou de colocar, que é o obter os detalhes do elemento na página da web. Porque se não for essa ação, a gente procura outra, não tem problema nenhum. Eu estou descobrindo o Automate junto com vocês, né? Eu estou mostrando ali as possibilidades e até um pouco para que você perca o medo de usar a ferramenta. Você consiga usar a ferramenta sem precisar de alguma ajuda no futuro. E você vai chegar lá. Você vê que ele já fez, ele não me dá notícia nenhuma, mas provavelmente ele já pegou. Eu dou aqui o Alt Tab para voltar pro Automate e eu vi que ele cria aqui para mim, ó, uma variável de fluxo que é o resultado. Eu vou abrir ela para a gente ver o que vai aparecer para mim. Olha que interessante. Ele trouxe essas informações. Então eu estou vendo aqui que tem logradouro, que tem bairro, que tem todas as informações que eu preciso estão aqui. Perfeito? A gente vai arrumar um jeito no futuro de quebrar essas informações. Detalhe interessante é que eu poderia, por exemplo, trazer aqui, ó, porque ele trouxe só o texto, né? Eu poderia ter outras informações aqui, eu poderia trazer, por exemplo, o atributo, ou o source link, o href. Vamos manter com essa, mas vamos testar outra, só para a gente ver diferenças. E dessa vez eu não vou usar o obter, eu vou vir aqui nas opções e vou fazer o filtro direto aqui nas opções de navegador. Onde que o navegador encontra? Tá aqui, ó, automação do navegador, que aí é mais uma maneira de você encontrar ações, né? Então ele tem uma série aqui, ó, aguardar conteúdo da página da web, a gente já usou.
se a página da web contiver, iniciar, e aí ele dá a opção de mais navegadores, né? Internet Explorer, Firefox, por aí vai. Clicar em link na página da web a gente já usou. E por aí vai. Vamos aqui na extração de dados da web, ó. Extrair dados da página da web, obter detalhes e tirar captura. A gente já usou o obter detalhes. Agora eu vou usar o extrair dados da página da web para a gente ver a diferença. Então ele me fala da mesma maneira qual que é a instância, ele já pega ali o busca SEI para mim, um tempo limite, ele vai armazenar isso numa variável, e aí esse aqui é um pouquinho diferente. Para você selecionar o que você quer que ele extraia, você tem que ir lá na página. Na hora que você chega na página, ele vai abrir ali o pop-up para você, ok? Então, o que você vai fazer? A mesma coisa, você vai passar aqui o mouse até chegar na div, e aí esse aqui é um pouquinho diferente, que você clica com o botão direito do mouse, não é mais o Ctrl e o botão esquerdo, você vai extrair valor, atributo personalizado, vamos ver aqui essa opção. Ele não pegou, vamos pegar aqui de novo, porque eu quero ver se eu conseguia pegar a tabela, mas vamos lá. Botão direito na div, ele vai me dar a mesma coisa, selecionar elemento de interface de usuário Pi, Ctrl Shift, vamos ver o que ele vai me dar. Na verdade eu vou pegar o mesmo aqui, a gente não complicar. Ops, ele selecionou errado aqui. Vamos começar de novo. Não quero essa div, quero a div maior. Tá muito pertinho aqui, eu vou mudar de estratégia. Vou vir aqui para cima. E aí vou pegar o texto também. Vocês vão ver, ó, ele vai trazer exatamente o mesmo texto. Concluo aqui. E eu vou colocar isso aqui em outra variável que eu vou chamar de resultado 2. Se a gente rodar, nós vamos perceber, você vai perceber que vai ser o mesmo resultado, ele vai trazer o texto, só que eu usei uma ação diferente e te mostrei uma opção diferente. Vou pedir para rodar. É sempre bom colocar o seu fluxo para rodar à medida que você esteja fazendo, porque o seu robô vai ganhando maturidade. Então, às vezes um errinho que não pegou ali no início, por exemplo, no aguardar a página do web, às vezes o seu enviar teclas continua muito rápido. Então, você vai calibrando essas coisas à medida que o seu robô vai sendo montado. A nossa expectativa, então, é que o resultado das duas ações seja o mesmo. Ok? Ele buscou. Vamos voltar lá para o Automate. E aí, ó, o resultado 2 ele me trouxe exatamente as mesmas coisas, com uma estrutura um pouquinho diferente que não compensa a gente detalhar aqui agora. O ponto é, eu vou excluir, porque eu só queria mostrar para vocês essa opção, então eu clico em cima dele e aperto Delete, salvo, e agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre as variáveis de entrada e as variáveis de fluxo. As variáveis de fluxo, a gente já viu, são essas variáveis que são criadas ao longo do fluxo.
Um exemplo dela é a minha instância, então toda vez que eu abrir um aplicativo, né, nesse caso aqui foi o Chrome, ele cria para mim uma variável de fluxo com aquela instância, ou quando eu crio alguma variável ao longo do fluxo, foi o caso do resultado aqui é, do meu da minha busca ali na internet. Eu poderia criar uma variável de entrada que é uma variável executada assim que o fluxo começa. Essa essa opção é muito boa para você colocar login e senha, por exemplo, de sistema. Então, se você precisa de logar em algum sistema, você coloca aqui, você cria aqui uma variável login e também uma variável senha. Como a gente não tem que logar em lugar nenhum aqui, eu vou criar uma variável URL. Por quê? Vou só colocar um HTTP aqui para concluir. Para quem assistiu o vídeo anterior, a gente viu que eu tentei usar, vocês viram que eu tentei usar um site inicialmente que não funcionou. E aí, por isso eu tive que trocar esse link. Vamos supor que isso aconteça com você e para que essa manutenção seja mais fácil, eu vou colocar essa informação numa variável de entrada. Então, se você pegar o meu código no futuro e tentar trocar a URL dessa pesquisa, ao invés de você fazer isso ali dentro do fluxo, você consegue fazer via URL, via variável de entrada, desculpa. A mesma lógica vai ser usada quando a gente precisar de abrir a planilha de Excel para fazer o loop. Eu vou cadastrar ali uma variável de entrada que vai ser o caminho desse Excel. E por que isso é interessante? Se você precisar usar meu fluxo, copiar, depois eu vou disponibilizar, no final esse robô será todo disponibilizado para vocês, o caminho da sua máquina é diferente da minha. Então, quando a gente cria essa variável de entrada, fica mais fácil essa manutenção e passar o robô de uma máquina para outra. Então, eu criei então uma variável que chama URL, passei o valor padrão ao URL que a gente quer e agora vou fazer essa mudança aqui, ó, na nossa primeira ação. Então, no lugar de colocar aqui hardcode, né, eu clico aqui nas minhas opções para selecionar uma variável. E olha lá quem que vai aparecer para mim. Então agora, na hora que eu chamar a ação de iniciar um novo Chrome, ele vai lá na minha variável de entrada URL, pega o valor que está lá e joga aqui. E aí o fluxo todo acontece. Vou salvar, vou executar e vocês vão ver que a execução, ele deu um errinho aqui, deve ser alguma instabilidade na internet. Vou salvar novamente. Que ele joga isso para a nuvem, né? Ele falou que deu algum erro ali na falha. Por quê? Por isso que se você abrir esse fluxo, logar com o seu usuário em outra máquina, como está tudo salvo em nuvem, ele vai abrir esse fluxo lá também. Isso é uma coisa interessante. Vou colocar aqui o fluxo para executar, só para vocês entenderem que depois dessa criação de variável de entrada, o fluxo vai rodar normalmente. Revisão. Variável de entrada. É essa variável que eu crio para que ela seja lida no início da execução do fluxo. Eu crio essa variável ali do lado direito, no canto superior direito. As variáveis de fluxo são criadas ao longo do fluxo. Elas podem ser criadas pelo próprio Automate, que é o caso aqui, por exemplo, a nossa instância e até o próprio resultado aqui da nossa busca, ou eu até mesmo eu posso criar essas variáveis. Tem ações específicas para isso. Fica aí o convite para você fazer, brincar aí com essas ações de criar, modificar essas variáveis. Então a gente viu aqui, o fluxo já rodou, não deu erro nenhum e eu tenho o meu resultado. Agora a gente vai extrair aqui essas informações. Eu vou usar uma ação que chama cortar. E aí eu vou cortar, por exemplo, Logradouro. É tudo que está entre Logradouro e bairro. Então vamos pegar aqui a nossa ação cortar.
é o primeiro cortar. Se você ficou curioso, o que o segundo cortar ali faz, faça a sua pesquisa e coloque aqui nos comentários para gente. A configuração dessa ação, ele me pergunta qual texto que eu quero cortar. Esse texto está lá na variável do resultado. Qual que é o modo que eu quero cortar? Eu quero cortar o texto que está entre os dois sinalizadores especificados. Qual que é o primeiro sinalizador? Logradouro. E qual que é o segundo? É o bairro. Então ele vai tirar tudo que está de logradouro para cima e tudo que está de bairro para baixo. O que sobrar é o meu logradouro. Então eu vou colocar aqui, vou mudar a variável aqui de cropped text para logradouro. E essa variável que ele me pede aqui, eu não vou mudar ela, eu vou simplesmente pedir para que ele não gere. Porque essa variável ele vai te falar se o texto existe, né? Se ele conseguiu cortar. Ele vai conseguir, então eu vou só desmarcar ela. Peço para salvar. Salvo o fluxo todo. Ele está com um errinho aqui na comunicação com a nuvem, mas a gente viu que salvando depois funciona. Não esqueça de beber a sua água. Vamos ver aqui a próxima informação que a gente vai trazer vai ser a informação de bairro, que então está antes de bairro e depois de localidade. Eu vou simplesmente, outra opção, né, de incluir ações no meu fluxo, eu clico na ação, ela fica cinza escura, Ctrl C, Ctrl V. E ela vai ser colada ali embaixo, 2 cliques nela, ela abre. Então a gente viu que eu quero o texto que fica entre bairro e localidade. Isso vai me dar o bairro. Eu mudo aqui, bairro. Então da mesma maneira, né? Ele criou para mim a variável de resultado, eu estou extraindo o que eu quero dessa variável, estou manipulando esse texto que veio e estou incluindo isso em variáveis de fluxo. Então eu já criei ali a variável de fluxo logradouro e a variável de fluxo bairro. E eu estou abrindo aqui para ver o que eu vou ter que cortar, né? Porque eu não decorei. Então agora eu quero a UF. Eu vou buscar tudo que está entre... Na verdade, eu acho que eu fiz errado. Pera aí. Vamos lá. O bairro está entre bairro e localidade. Beleza, tá certo. Então agora eu quero a localidade, que está entre localidade e UF. Então eu vou copiar esse fluxo aqui de baixo. Ctrl C, Ctrl V. Abro ele. E ele vai me dar entre localidade. E tem que escrever exatamente do jeito que está lá, gente, senão ele não vai achar. Vou colocar aqui, locar, tudo minúsculo. Lógico que a gente vai rodar o fluxo daqui a pouquinho para ver se tudo funcionou. Vou salvar novamente. Agora eu vou pegar a UF, que está entre UF e IBGE. Então, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl X. Troco ela aqui em cima. Não estou lembrando se IBGE está com letra maiúscula. Como eu não lembro, até bom que a gente vê uma outra possibilidade aqui, né? Ele me pergunta se eu quero ignorar maiúsculas e minúsculas. Eu vou colocar que sim, porque eu não lembro que se IBGE... Mas até bom, né? Eu poderia abrir ali e conferir, mas a gente vê se isso vai funcionar. E vou chamar essa variável que ele vai criar de UF minúsculo. Vamos tentar sempre deixar as variáveis minúsculas. E depois de IBGE UF eu vou trazer o IBGE.
que vai ficar entre IBGE e DDD. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl X. Então, tiro tudo que está antes de IBGE e tudo que está antes de DDD. Vou deixar aqui ignorar maiúsculos e minúsculos, porque aí ele pega tudo. E agora o DDD eu vou fazer diferente. Ó. Ctrl C, Ctrl V. Demorou um pouquinho, mas trouxe. Vou abrir. E eu vou pedir tudo que vem após o sinalizador para deixar só o DDD. E vou só mudar o nome aqui para DDD. Mais um D. Ou seja, a gente foi, agora para concluir, né, para tentar explicar um pouquinho mais, eu fui colocando ali, eu fui cortando aquele texto do resultado e criando variáveis de fluxo para que cada uma delas traga as informações que eu preciso. Vamos salvar e vamos ver se todas elas funcionaram. Vamos executar. Aqui você já viu várias coisas importantes do funcionamento do Automate. Primeiro são as ações. A gente já usou uma série de ações. Já mostrei como que pesquisa essas ações. A segunda são as variáveis, que se dividem em variáveis de fluxo e de entrada. Vai faltar, e aí, para o vídeo não ficar muito grande, vamos fazer em 2 próximos vídeos, as informações sobre estruturas condicionais e estrutura de repetição, né? Os loops. Mas isso vai ter que ficar para o próximo vídeo, para a gente não deixar esse vídeo aqui muito grande. Acho que ele terminou. Vamos lá dar um Alt Tab, ó. E aqui a gente pode conferir todas as variáveis para ver se tudo funcionou. Qual que foi o DDD? 31, certinho. Nós estamos falando de Belo Horizonte. Qual que foi a localidade? Belo Horizonte, desse CEP. Logradouro, Avenida Amazonas, no coração da cidade. O resultado é tudo, né? E o CEP e a UF veio errado. A UF não é, isso aqui é a informação do CEP. Vamos ver o que a gente fez errado. Vamos abrir aqui o resultado. A UF está entre UF e IBGE. Ok, vamos ver o que eu fiz aqui de errado. Na UF, eu inverti, ó. A UF está, deixa eu conferir aqui, localidade, o IBGE não veio, tá faltando, aqui ó, o bairro tá certo, a localidade tá certo, o IBGE, que tá entre o IBGE, é porque deve ter dado algum erro ali na hora de colar, né? Então, IBGE e o DDD é o IBGE. E é sempre bom fazer essas análises, né? Porque às vezes o fluxo nem deu um erro do fluxo em si, né? É algum erro de lógica, por isso que você tem que voltar conferindo. Vou Ctrl C, Ctrl V novamente. Vou arrastar isso aqui para cima. Ele está entre a UF e o IBGE. IBGE. Na verdade, ele é a nossa variável UF. Perfeito. Então, vamos conferir. O logradouro está entre o logradouro e o resultado. Está entre o logradouro e o bairro. O bairro está entre o bairro e a localidade. A localidade está entre a localidade e o UF. O UF está entre o UF e o IBGE. O IBGE está entre o IBGE e o DDD. E o DDD
tiro tudo para cima e é o resultado. Salvo novamente. O F vem em branco aqui na primeira vez. Vamos executar. Dando mais maturidade para o nosso robô, como eu já falei. Tomara que dê tudo certinho para a gente conseguir finalizar esse passo aqui de criação dessas variáveis e a busca completa de um CEP. O que vai ficar faltando é a gente automatizar a realização dessas tarefas muitas vezes, né, com o loop. Então eu vou conseguir consultar não só um CEP, mas diversos CEPs. E para isso a gente vai pedir a ajuda daquela nossa planilha de Excel que eu mostrei no primeiro vídeo. Ele já buscou ali, um Alt Tab aqui para ver se ele já funcionou. Ele está cortando o último e agora parece que funcionou. O DDD ok, o IBGE ok, só o F que não funcionou. O F ele pegou tudo. Vamos ver aqui o F, aonde ele está. Entre a UF e o IBGE. Por que isso não funcionou? Pode ser essa marcação aqui de maiúsculos e minúsculos. Então eu vou colocar aqui o F maiúsculo. Vou desmarcar o maiúsculos e minúsculos. Vou salvar, vou conferir. Nem precisava de abrir, ele já me dá aqui, ó. O F está maiúsculo, IBGE está minúsculo. Abrir de novo para a última conferência, entre os dois sinalizadores. E eu também, ó, olha aqui que eu errei, eu coloquei um F ali em cima. Então, na hora que ele estava abrindo, ele não estava conseguindo achar o meu texto original. Então, por isso que dava esse erro aí. Ok, vamos salvar. Salvamos aqui. Mais uma maturidade para o nosso robô. Esse momento de montar é um momento de ter paciência. Dando certo ou não, a gente encerra esse vídeo por aqui. Para que o próximo venha com essas estruturas que eu comentei, estrutura de repetição e estruturas condicionais. Tá dando para ver que ele abre a página, beleza, ele aguarda carregar tranquilo, quanto a isso a gente não tem nenhum problema, tá enviando tecla também legal. Show. Vou dar um Alt Tab ali, ó, ele tá fazendo ainda, tá vendo que a ação tá vindo ali, ó. Não deu certo a UF aqui, mas não tem problema, a gente corrige esse vídeo, a gente corrige esse erro no próximo vídeo. É assim mesmo que funciona, tá bom? Te vejo lá.